Oi, turma! Vamos continuar então com a nossa língua portuguesa. Então, na aula anterior a gente corrigiu as perguntas do texto da notícia e agora a gente vai começar um novo assunto, concordância verbal. O que é concordância verbal? O que o termo concordância vocês acham que significa? É concordar, estar de acordo com algo. Então, é o verbo estando de acordo com o sujeito ou o pronome. Mas calma que a gente já vai entender melhor. Então, ali na página 40 ainda, de língua portuguesa, nós temos alguns exemplos ali de concordância verbal. Primeiramente, a gente tem que ter a ideia de quando a gente vai usar um verbo, se esse verbo vai estar no plural ou singular, depende do sujeito ou do pronome que nós vamos usar. Então, por exemplo, ali tem a frase: depois de ler tantos livros, Cassiane decidiu incentivar. Esse verbo decidiu está no singular, porque está falando apenas da Cassiane, uma pessoa só, certo? E ali tem algumas perguntas no exercício 1 que a gente vai resolver junto e aí vocês vão entendendo melhor esse assunto. Se fôssemos reescrever essa frase, acrescentando eu ou você que está aí, no caso eu, junto com a Cassiane. Então, Cassiane e eu decidiu incentivar. Fica certo falar assim? Cassiane e eu, ou nós decidiu incentivar. Vocês acham que está certo escrever ou falar dessa forma? Não! Então, por isso que existe a concordância verbal, para a gente poder arrumar esse verbo de forma que fique correta a forma de falar e também a forma de escrever. Então, a letra A da página 40, se a gente fosse reescrever a frase, como que ficaria? Cassiane e eu? Como que ficaria esse verbo? Decidiu? Decidi? Decidiram? Ou Cassiane e eu decidimos? Decidimos. Essa é a forma correta do verbo quando a gente acrescenta mais uma pessoa. O verbo ele acaba passando para o plural, porque agora são duas pessoas que estão na frase, ok? A letra B. Que pronome, então, poderia ser utilizado para substituir Cassiane e eu? Que eu já acabei falando a resposta. Se fosse Cassiane e eu, qual seria o pronome? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual pronome que a gente poderia usar? O nós, porque eu estou inclusa. Então, Cassiane e eu poderia ser trocado por nós. Então, nós decidimos. Além do pronome, o verbo ele tem que concordar com o pronome, ok? Senão fica muito estranho e fica errada a forma de falar. A número 2 ali, para a gente ter mais um exemplo e vocês já vão marcando a resposta. A professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. Então, a Maria Cristina, a professora, uma pessoa só, foi, certo? O verbo está no singular, porque só tem uma pessoa, o pronome aqui também está no singular. Se fôssemos reescrever, acrescentando nessa frase a professora Maria Cristina e a mãe da Cassiane. Então agora são duas pessoas, a professora e a mãe. Como que ficaria esse verbo foi? Tá certo a gente falar assim? A professora Maria Cristina e a mãe de Cassiane ou foi grande incentivadora. Tá certo? Fala desse jeito. A mãe e a professora foi grandes incentivadoras? Não tá certo esse verbo foi. A gente vai ter que trocar ele para o plural. E dentre as opções que tem ali, tá certo se a gente colocar o verbo a mãe de Cassiane e a professora grandes incentivadoras? Não. A mãe de Cassiane e a professora são grandes incentivadoras? Até que sim, porque o verbo já passou para o plural. Mas o verbo foi está no passado. Então, o verbo são aqui, no sentido que está dizendo, é no presente. E essa notícia não aconteceu hoje, aconteceu há alguns anos atrás, em 2015, como a gente viu. Então, a gente tem que usar o verbo no passado. Então, a última alternativa é que está correta. A mãe de Cassiane e a professora Maria Cristina foram grandes incentivadoras, porque agora são duas pessoas e o verbo tem que ir para o plural. Então, concordância verbal. O verbo sempre concordando com o pronome.
ok? Na página 41, exercício B, se fôssemos trocar o pronome da professora Maria Cristina na frase, como que ficaria? Eu posso trocar Maria Cristina por nós? Não, porque eu não estou inclusa ali. E ela está apenas ela sozinha. Ele não, porque é uma mulher. Então seria ela. A gente poderia trocar Maria Cristina por ela, que também teria o mesmo sentido na frase, tá? Então ali vocês também têm o exercício 3 para vocês realizarem de acordo com isso que eu acabei de explicar, tá bom? Só tomem cuidado ali na hora de vocês usarem o verbo, sempre verem o pronome que está antecedendo esse verbo. Se o pronome estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o pronome estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural, ok? Então agora a gente vai continuar. Aqui na página 42 agora. Vocês têm algumas frases nesse lado aqui que vocês têm que combinar com a frase do outro lado. Então, vamos fazer o primeiro exemplo. Eu vou fazer aqui uma e aí vocês continuam, tá bom? Então, ali, forme frases combinando os trechos das colunas. Fique atento à concordância. Então, se eu estou usando algo no singular, o verbo tem que ser no singular. Se eu estou usando no plural, pronome, o verbo tem que ser no plural. Repetindo isso de novo. Página 42, tá bom? A leitura. A leitura. Isso está no plural ou no singular? No singular. Então, a leitura permitem viagens fantásticas? Não, porque permitem está no plural, então não combina com essa frase. A leitura tem direito à leitura? Está no singular, mas não combinou a frase, não ficou legal. A leitura devem ser incentivados a ler? Não, porque o verbo já está no plural e não combina, também a frase não ficou legal, né? A leitura são bons amigos? Não, porque o são está indicando plural. A leitura estimula a imaginação? Sim, estimula está no singular. Então, a primeira frase, a leitura aqui, vai combinar com a última. Estimula a imaginação. E aí você vai escrever aqui, ó. Número 1 tem a ver com a primeiro quadradinho. Número 2, você vai escrever o segundo quadradinho, ok? Vou fazer mais uma para vocês entenderem melhor e fazer o restante. Todas as crianças. Isso está no singular ou no plural? No plural. Então, todas as crianças. Agora a gente tem que ver qual verbo ali está no plural e que combina com a frase, tá? Todas as crianças permitem viagens fantásticas? Tá no plural. Mas combina a frase? Não, então não é essa. Todas as crianças devem ser incentivadas a ler? Sim, essa seria a resposta correta, porque o devem ser incentivadas a ler está no plural, juntamente com todas as crianças, ok? Deu para entender, pessoal? Então aqui vocês vão continuar o 3, o 4 e o 5 dessa forma, tá? E ali no exercício 5, vocês vão reescrever. Então, a primeira frase vai estar no plural ou no singular e você tem que reescrever ela da outra forma. Por exemplo, letra A. O livro deve chegar a todas as crianças. Se a gente for passar isso para o plural, como que vai ficar o verbo? Os livros devem chegar? Como será que deve ser agora essa frase no plural? Os livros devem chegar a todas as crianças. Letra B. Todas as crianças precisam de afeto e atenção. Está no plural. Agora a gente transforma para o singular. Toda criança precisam, tá certo? Não. O verbo também tem que ser para o singular. Toda criança precisa de afeto e atenção. Letra C. As leituras fazem os sonhos se tornarem realidade. Então aqui está no plural. Se a gente for transformar para o singular, a leitura faz o sonho se tornar realidade. Então, tudo acaba passando para o singular. E letra D, as bibliotecas são lugares de aventura. Se a gente for transformar para o singular, a biblioteca é lugar de aventura, ok? Aqui, então, na página
Tudo isso vocês já fizeram, pessoal. A gente eu só estou aqui recapitulando, tirando algumas dúvidas que vocês podem ter na hora de fazer, ok? Mas é só uma recapitulação, porque essas atividades já foram feitas, tá? Aqui, vocês tinham que fazer em dupla, mas como a gente está praticando isolamento social, eu sugiro que essa atividade seja feita de forma individual, ou com alguém da sua casa, ou você pode até ligar para o seu colega via WhatsApp e fazer essa atividade também, nada impede, tá bom? Qual que é a ideia aqui? Vocês têm que montar uma reportagem, uma notícia sobre alguma brincadeira que vocês gostam de fazer juntas. Ou juntos, ligue para o seu colega, para a sua colega, ou você com a sua irmã, você com o seu primo aí que está perto. Qual brincadeira que vocês gostam de fazer juntos? E aí você vai responder algumas perguntas, ó, tá bom? O que, quem, qual é a brincadeira, onde que eu gosto de brincar, por que que eu gosto de brincar disso, como que se brinca disso, tá bom? O nome da brincadeira, o que que a gente precisa para brincar, e ali tem algumas perguntas que vocês podem responder. Aí vocês vão montar esse texto na página 44. Professora, é obrigatório fazer? Sim, é obrigatório fazer. Então, quando a gente voltar, eu vou olhar o texto de vocês aqui. Não precisa ser um texto longo, não vou dar um número mínimo de linhas. Mas vamos pensar, com 2 linhas a gente não consegue responder todas as perguntas. Então, eu acredito que 5 linhas seja suficiente para responder as perguntas e colocar aqui, ok? E aí, depois que você fizer esse texto com o seu colega via WhatsApp ou com alguém da sua família, você vai marcar as questões aqui, tá bom? Se você fez sim ou não. Por exemplo, coloquei um título na reportagem, pode ser o nome da brincadeira. Se você colocou, sim. Se você não colocou, marca não. Inserir alguma imagem, é importante também você fazer um desenho. Você pode fazer aqui embaixo ou no caderno de português, tá bom? Um desenho da brincadeira. Aqui tá falando, ó. Você pode tirar uma foto de vocês brincando ou desenhar como que brinca, tá? Escolha a sua brincadeira aí e desenha ela. E aí você responde essas perguntas aqui. E assim terminamos essa parte da apostila.